Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal e na aula de hoje você vai acompanhar a Revolução Russa aqui no canal. Hoje, bem gente, vamos começar então a falar da Revolução Russa. Primeiro ponto da aula, falar um pouco dos antecedentes, não é, da Rússia antes da Revolução de 1917. Você pode pensar a Rússia como um grande império. Essa palavra império russo surge mais ou menos no século 17, 18. Né? A formação do Estado russo se dá no século 16. Então vira aí um império russo lá no século 18 mais ou menos. Seria um império da Polônia até o Alasca, gente. Veja a extensão desse território. O imperialismo russo ele foi mais ou menos pensado em uma Rússia que ela vai expandindo, né, dentro de si mesma. E aí acontece, vamos dizer assim, uma opressão daquele que se acha russo para cima das etnias que não seriam russas. Né? Essas etnias não ganhariam cidadania, por exemplo. Então, mais ou menos foi assim que o Império Russo foi criado, né, ao longo desses séculos 18, 19 até o 20. Quem governava o Império Russo? O czar, né, o imperador. Isso é uma corruptela da palavra César, que no Império Romano era a ideia do imperador, né, o César, aqui é o czar. No mundo germânico isso era o Kaiser. E o poder do czar era um poder absolutista. Então, no século XX, nós temos praticamente uma monarquia absolutista na Rússia. E era legitimada o poder, né, legitimada essa monarquia, esse poder, pela Igreja Ortodoxa, cristã ortodoxa. 90% da população estava no campo, praticamente, no século XIX ainda, presa àquele regime de servidão, quase um feudalismo. Portanto, você observa que era uma potência, a Rússia, mas uma potência mais ligada aos valores da antiga ordem, do antigo regime. Isso ainda, gente, ó, na transição do século XIX para o século XX. Nessa época, o Império Russo tinha aproximadamente ali uns 170 milhões de habitantes. Engraçado que hoje em dia a Rússia tem menos, né, habitantes, em torno de uns 145, 150 milhões de habitantes. É lógico, né? Hoje é só a Rússia, né? Não tem o Império, e depois também teve a Primeira Guerra, o Stalinismo, a Segunda Guerra. Isso aí, de fato, contribuiu para diminuir a população. Agora, gente, é uma coisa interessante a gente analisar que a França, a Inglaterra e a Alemanha, né, passaram por grandes modernizações ao longo do século XIX, XVIII, XIX. Né? Aconteceram as chamadas revoluções burguesas. A Rússia não passou por esse processo. A Rússia ainda fica muito ligada aos valores do antigo regime. Evidentemente que ali faltavam alguns personagens, que eram os personagens revolucionários da época, do século XIX. Como, por exemplo, a própria burguesia, uma burguesia, vamos dizer assim, liberal, industrial. Tinha uma burguesia, mas aquela mais comercial. E também a figura do operário, né? Então essas figuras, elas inexistiam na sociedade russa até um certo momento. Elas aparecerão mais tardiamente. Isto pode justificar um pouco desse atraso da modernização daquela sociedade. E isso leva a uma coisa interessante, que é a própria figura do czar, a própria figura do imperador, vai ser o motor de algumas transformações. Ou seja, a própria figura conservadora será aquela que vai tentar fazer algum tipo de modernização. É lógico que isso vai acabar gerando, no máximo, uma modernização conservadora, né? É o caso, por exemplo, de um czar que foi reformista, que foi o Alexandre II, que começou a governar em 1855 e foi até 1881. Então, Alexandre II é o cara que, por exemplo, acaba com a servidão na Rússia em 1861.
né, acaba com aquele costume, né, do servo, do camponês, estar preso à terra e a uma série de obrigações, como por exemplo a corvéia. Né? Isso foi em 1861. É óbvio que isso vai trazer, né, algumas consequências. Evidentemente, não foi uma libertação dos servos com reforma agrária, com oportunidades sociais, né? É uma modernização conservadora. Na França, isso tinha acontecido 70 anos antes. Ao longo da Revolução Francesa, houve a abolição lá do sistema servil na França. Então, 70 anos depois, aconteceu isso na Rússia, essa alteração. Como não teve um projeto social vinculado a isso, o ex-servo, né, ele tinha ali duas oportunidades na vida. Ou ficar ali onde já morava e continuar mais ou menos na mesma relação social e econômica, ou migrar para a cidade, né, para o meio urbano. Um certo êxodo rural foi uma consequência dessa abertura feita pelo czar Alexandre II. Agora, tem uma outra coisa que é uma aproximação com França, com Inglaterra. Isso aqui já desenha um pouco o que vai ser a tríplice entente, né? Os aliados da Primeira Guerra Mundial. E então ele se aproxima e capta um pouco do capital francês, principalmente. E já tem alguma industrialização com esse capital estrangeiro. Então a industrialização na Rússia começa lá por 1860, e enquanto os demais lá, a França, Inglaterra e a Alemanha, já estavam lá para a segunda Revolução Industrial, está começando a primeira Revolução Industrial lá na Rússia. Quer dizer, não é a tecnologia só da primeira Revolução Industrial que está rolando, né? É a tecnologia da primeira com a segunda ao mesmo tempo, né? Um processo mais tardio. E interessante, né? Com isto, esses novos personagens como burguesia industrial e classe operária, né, começam a surgir. Imagina a classe operária, que é aquele servo que estava preso ao sistema servil, aí é libertado, migra para a cidade e ali tem a oportunidade do emprego na fábrica. Então é o surgimento da classe operária. Tardiamente na Rússia, né, comparativamente a outras regiões que já citei por aqui. Então esses novos personagens, né, eles começam a ser interessantes e importantes dentro desse cenário de mudanças na sociedade russa com o czar Alexandre II. Também tem um comentário aqui que eu acho que é possível ser feito sobre uma certa liberdade de expressão, um certo relaxamento dentro da sociedade russa, muito opressora, né? Tradicionalmente muito opressora. Você lembra a situação do Dostoiévski, né? Que no czar Nicolau I, ou seja, o czar anterior, ele foi condenado ao fuzilamento. Só foi ali, né? Só sobreviveu porque aos 44 do segundo tempo o czar assinou lá, não fuzila mais não. Vai ser prisão lá por tantos anos, trabalhos forçados. Então Dostoiévski, ele acabou sobrevivendo assim inesperadamente. E quando então entra o Alexandre II, há um certo clima um pouco mais relaxado, né? E não, acho que não vou errar em citar aqui que as principais obras dele, Dostoiévski e também de Tolstói, são mais ou menos publicadas nessa época do Alexandre II. Bom, acontece que existia uma certa, vamos dizer assim, certa geração desta época, filhos aí de uma nobreza, de um pessoal mais importante na Rússia, que estudou fora, absorveu uma série de novos pensamentos que eram liberais, mais progressistas. Esse pessoal volta para a sociedade russa, depois de estudar fora, estudar em Paris e tal, e volta com esses ideais, né? Então, há uma visão de que a grande transformação, né? Há movimentos políticos que começam a imaginar que a grande transformação da sociedade russa se dará pela conscientização do povo. O povo que é, em geral, camponês. Então surge esse pessoal que tenta, esse pessoal mais intelectual, mais da elite, que tenta uma ideia de ir ao povo para tentar explicar para o povo a sua opressão, pensar algo que a gente poderia pensar num socialismo rural, né? Ir ao povo seriam os populistas russos, né? Os narodniks. Esse pessoal tenta essa inglória, né, ideia
de tentar ir ao campo, tentar convencer o camponês de se conscientizar o camponês de sua exploração. Evidentemente que esse movimento Narodnik ele é completamente fracassado, né? Há alguma discussão sobre, o Marx falou que a classe operária é que tem o destino de fazer a revolução. Seria possível aqui na Rússia, que é a periferia da industrialização, que uma classe camponesa tivesse a consciência de fazer isso? Então começa uma discussão no meio intelectual de uma geração nessa época dos anos 1860 na Rússia, né, sobre esse tema, né, os chamados Narodniks e populistas russos. É claro que esse movimento é fracassado, né? E é claro que os camponeses não absorvem bem essa ideia de alguém que vai lá e os ensinar e tal. E o que restou desse movimento foi um pessoal mais radical. Surgiu um movimento chamado Vontade do Povo, que resolveu assassinar o czar Alexandre II. Né? Planejou várias e várias vezes este crime, até que finalmente, né, consegue matá-lo. Quando o mata, o assassina, o poder passa para o seu filho, Alexandre III. E o Alexandre III promete realmente retirar as liberdades que o pai havia dado, mas manter o projeto de modernização. É o Alexandre III que pega mais capital, né, francês, se aproxima mais, né, da França e da Inglaterra, e também, né, se torna mais inimigo da Alemanha desta forma, e também manda construir ferrovias. Né? Aqui a história, né, da Transcaspiana e da Transiberiana. Dizem que gastaram muito dinheiro para construir a Transiberiana. Imagina, gente, todo aquele Império Russo, e você sai de Moscou e vai até a Sibéria. Veja, não existia esse caminho. Imagina a dificuldade de você se transportar ao longo do Império Russo. Agora tem uma ferrovia que dizem que custou muito caro. E isso até é uma das justificativas para não ter sido feito um investimento mais forte, mais pesado de modernização do exército russo. Porque todo o dinheiro meio que foi canalizado para a Transiberiana. Há alguns comentários sobre isso. O Alexandre III acabou ficando doente, né? Morreu prematuramente. Assume seu filho, Nicolau II, não é? A partir então dos anos 1880, né, você tem 1890, 1894, para ser mais preciso para você, você tem o governo do filho do Alexandre III, que é o Nicolau II, que seria o último dos czares. Sobre esta época do Nicolau II, deixa eu contar para vocês o seguinte, tem uma nova sociedade já aqui, entendeu? Tem uma nova configuração de sociedade. Especialmente o movimento operário se fortalece. E ali surgem N movimentações, N partidos, N movimentos ligados a ideologias operárias, né? Anarquistas, socialistas, comunistas, cooperativistas. Eu vou aqui, evidentemente, destacar um desses movimentos, que é o Partido Operário Social Democrata Russo, né? Esse Partido Operário Social Democrata Russo surgiu em 1898. Detalhe, tudo proibido, hein? Todos esses partidos de cunho operário são todos proibidos, gente. Na Rússia não há liberdade nenhuma de formação de partidos, de oposições, não é? O czar tem uma monarquia absolutista. Então, esse Partido Operário Social Democrata Russo, lembrando aqui que social-democracia ainda tem um sentido bem semelhante ao termo socialismo, né? Não tinham sido ainda dissociados, estávamos ainda na vigência da Segunda Internacional dos Trabalhadores, que é a Internacional Social-Democrata, né? Então, esse partido em 1903 acabou se dividindo em duas alas. A ala dos bolcheviques e a ala dos mencheviques. Olha, deixa eu tentar explicar e você não se perde aí, ó. Se precisar, para o vídeo, volta. Ó, eu vou tentar explicar direitinho para você. Nesse Partido Operário Social Democrata Russo, haviam duas alas, duas tendências. A maioria era um grupo de pessoas, como por exemplo, liderada por um tal de Martov. E a minoria era um pessoal mais ligado ao Lenin,
Vladimir Ilyich Ulyanov, né? O Lenin. Esse pessoal usava codinomes, porque era tudo proibido, né? Então tinha que usar apelidos e tal, porque era tudo escondido da polícia, né? Da polícia política, da Ucrânia, né? Muito perigoso. Então, até que em 1903, né? O partido surgiu em 1898, em 1903 teve uma grande discussão lá no partido. E embora a agremiação, o lado, a facção do Lenin fosse a minoria, ali eles ganharam a discussão. Naquela discussão eles foram maioria. Foram bolcheviques. Bolcheviques, maioria. Então aí surge, né, o nome bolcheviques para a agremiação ligada ao Lenin, né, que naquela reunião específica, naquela discussão específica, foi a maioria. Aliás, cindiu o partido em dois, né? Surgiu os bolcheviques e quem foi derrotado ali foram a minoria, os mencheviques. Certo? Então acho que a coisa foi mais ou menos assim. Em 1903 tem bolcheviques e mencheviques. Você quer saber, né, as diferenças principais entre mencheviques e bolcheviques? Deixa eu te contar agora, presta atenção. Ó, primeira coisa então sobre os mencheviques. Vamos por etapas. Uma primeira etapa seria tirar o czar, acabar com a monarquia. Então, eu vou me unir a qualquer pessoa que concorde com isso, inclusive com a própria burguesia. Então, numa primeira etapa, eu até me junto com a burguesia e derroto a monarquia, proclamo a república. Aí o que acontece? Com a república seria estabelecido um regime liberal, né? A industrialização, né, aumentaria, o capitalismo se fortaleceria na Rússia. E isso, na visão deles, seria bom para a classe operária, porque com um sistema capitalista avançado, com democracia, os partidos operários se fortaleceriam e em algum momento fariam uma revolução e estabeleceriam o socialismo. E ali sim, depois no sistema socialista, né, você teria um governo parlamentar apenas com partidos, haveria uma multiplicidade de partidos, mas é claro, né, todos com visão operária, socialista e etc. Então, mais ou menos por aí que estava a visão menchevique. É tudo operário, é tudo socialista, mas tem uma tática para chegar lá na revolução, que foi essa aí que eu expliquei. Agora, diferentemente, tem os bolcheviques. Os bolcheviques acham o seguinte, ó, não tem negócio de etapa, nada não. É o seguinte, é revolução socialista agora. Nunca, jamais se unir com a burguesia. Não é? A classe operária mesmo é protagonista e ela vai fazer a revolução e vai estabelecer imediatamente um governo socialista dos soviets. Então, o governo dos soviets. Um dia, inclusive, o país vai se chamar União Soviética, não é mesmo? O que seria então os soviets? Você me pergunta. Seria uma espécie de célula, né? Assim, um movimento dos operários teria um comitê operário em uma fábrica, em cada fábrica haveria um comitê operário. Uma espécie, talvez, de algo que lembre um sindicato, mas é um comitê operário, uma célula, em que os trabalhadores vão se organizando, vão se reunindo e vão ali pensando em articular uma revolução. Como obter armamentos, né, táticas, recebe apoios, né, apoios de intelectuais, de militares de baixa patente. Os soviéticos começam a atuar e existir na Rússia a partir principalmente de 1905. A revolução é em 17, portanto são 12 anos de organização dessas pequenas células, que depois farão, né, se unirão num grande corpo chamado Revolução de Outubro de 17. A liderança, evidentemente, dos bolcheviques era do senhor Vladimir Lenin. Muito bem. Então, este é o panorama de uma Rússia muito alterada que está existindo já no governo do último dos czares, que foi o Nicolau II, né? Começando a governar a partir de 1894, vai até 1917. Aí, gente, há uma data-chave, a data de 1905. 1904, 1905. O que aconteceu? A Rússia utilizava, né, lá do seu outro lado do império, né, no lado lá
mais leste do Império, usavam um porto na China. Os portos na Rússia, em algum momento, congelam no inverno. Então, eles iam um pouquinho mais ao sul, na China, na Manchúria, e pegavam e utilizavam o porto de Arthur. Em 1904, os japoneses foram lá e cabum, não é isso? Foram lá e expulsaram os russos de lá e tomaram o porto de Arthur. Começa uma guerra dos japoneses contra os russos. 1904, 1905. Em geral, os russos são praticamente humilhados nesta guerra, são derrotados. E isto vai abrir uma caixa de Pandora na sociedade russa. Começa um questionamento para cima do czar, do Nicolau II, não só em relação a esta derrota humilhante, mas também em relação à situação social que a Rússia tinha naquele momento. Populações passando fome, populações com muita necessidade. Aí acontece o seguinte, em janeiro de 1905, alguns populares, né, tinham uma visão, aliás, a população em geral tinha uma visão um pouco inocente em relação ao czar, observando e pensando nele como um pai da Rússia. E que o povo passava fome, mas o grande pai da Rússia não sabia dessa necessidade. Porque, na verdade, ele ficava à parte de tudo, alienado devido à ação do clero e da nobreza corruptos. Então seria necessário despertar no czar essa consciência de que o povo passava necessidade. Veja, né, uma visão inocente de mundo. E aí alguns populares organizaram uma passeata, né, num domingo, em janeiro de 1905. Foram à missa no domingo, igreja ortodoxa, né, e junto inclusive com o padre, foram marchando, cantando Deus salve o czar, com o objetivo de entregar uma carta lá no palácio em São Petersburgo para o czar, para alertá-lo que estavam com fome e com muitas necessidades. Esta multidão, quando chega à porta do palácio, acaba sendo fuzilada pela guarda imperial. E este episódio, né, de janeiro de 1905, é chamado de Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento realmente foi o fim da visão que as pessoas tinham em relação ao czar, uma visão inocente. Com certeza, nunca mais as pessoas olhariam para o czar da mesma forma. São milhares e milhares de mortos. Houve muitos dias de enterros, não há números oficiais em relação ao número de mortos nesse episódio, inclusive mulheres e crianças. Isto faz explodir na Rússia uma greve geral. Então, temos uma revolução aqui. 1905 é uma revolução, não é? Há uma greve geral. Os soviets bolcheviques lá começam a funcionar nesse momento, começam a estimular essa greve geral. A coisa vai andando e em junho de 1905 existe a frota naval, militar, não é? A frota imperial russa de navios de guerra. Um navio, o encouraçado Potemkin, acaba se rebelando e quer partir para a revolução para derrubar o czar. O czar fica sabendo e manda os outros navios atacarem o encouraçado Potemkin. Só que os marujos dos outros navios não obedecem ao czar. Não aderem à revolução, mas também não atacam os marinheiros do encouraçado Potemkin, que aporta no porto de Odessa, descem do navio e são recebidos com lenços brancos pela população como verdadeiros heróis. Veja que a situação do czar é praticamente insustentável, né? Os caras não entraram na guerra contra ele, mas também não obedeceram a ele. É necessário então esse cara, esse Nicolau II, agir para não ser derrubado. O que ele faz? Tem aliança com os franceses, pega um pouco de dinheiro com os franceses, tenta comprar alimentos, abastecer melhor o mercado russo para tirar um pouco da fome do povo. Escreve uma carta onde ele se desculpa da questão do Domingo Sangrento, inclusive argumentando que ele não estava em casa naquele dia, que jamais permitiria um negócio desse. Ninguém muito acreditou. Mas, ao mesmo tempo, quis mostrar
que estava disposto a colaborar, a modificar, a reformar o seu governo. E aí permitiu a Duma. Duma é o parlamento na Rússia. Veja que é uma medida um pouco malandra, porque o parlamento ali não seria um parlamento legislativo. Meramente seria um parlamento consultivo, consultaria o czar para aprovar alguma coisa, o czar consultaria eles. É claro, diminuiu um pouco o absolutismo, mas o absolutismo continua existindo e a Duma é uma coisa meramente simbólica. É uma tentativa dele abafar uma revolução que estava tomando ali em 1905. É aqui, inclusive, que isto é agosto, né? Ele cria a Duma em agosto de 1905. Em outubro, ele faz um discurso na Duma. E isto permite que alguns burgueses, diante desse manifesto de outubro do czar, criem um partido constitucional democrático, né, chamado Partido Cadete, que é o Partido Liberal da Burguesia. Este, sim, vinculado à Duma, foi permitido, diferentemente dos outros que eram operários e tal, eram todos proibidos. De alguma forma, então, o czar conseguiu segurar a Revolução de 1905, né, evitar aquela revolução. Anos depois, o Vladimir Lenin faz um comentário sobre este episódio da Revolução de 1905 e diz: nós ali erramos e não conseguimos derrubar o czar, mas foi um grande aprendizado. Né? Não erraremos mais. Foi um ensaio geral para a grande revolução. Na próxima, a gente não deixa passar. Aliás, esse vídeo está ficando um pouco longo e vamos então fazer um segundo vídeo quando de fato a gente fala efetivamente como foi a Revolução de 17, tá bom? Então, valeu por assistir até agora, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece do próximo vídeo aí sobre a Revolução de 17, tá bom? Tamo junto!